é incrível como talvez o ponto maior aí seja o aspecto sobre a ressurreição dos mortos. A crença na ressurreição dos mortos talvez seja a chave para, pelo menos, entender esse jogo de seitas do primeiro século. Como já começou a live nossa, né, Juliana falando sobre cristianismos, né, no plural, e judaísmos. O judaísmo tem inúmeros segmentos, inúmeros partidos, né? Veio traduzido muito como seita em boa parte dos nossos materiais, né? E as seitas judaicas, ou as facções judaicas, né? As kat, como dizem em hebraico, né? As, o cristianismo seria apelidado de Kat Haderer, que seria a seita do caminho. Seria mais um das inúmeras facções presentes dentro do judaísmo. Então, o paleocristianismo é mais uma facção de judeus. Judeus que, como outros judeus que vieram antes, apresentaram uma crença messiânica, né, em um determinado personagem, e esse camponês aí, chamado Jesus, né, recebe consegue criar um movimento, né, muito de uma adesão significativa, cujos documentos impactaram o mundo posteriormente, né, mas naquele momento ainda de regiões campesinas até que surgem as cidades, nesse período de transição, um elemento muito forte, e quando a gente fala de religião a gente está falando de poder, então falar de religião e distinguir ou afastar o pensamento religioso do pensamento político numa Palestina do primeiro século é difícil, como hoje no Brasil tem sido muito difícil, né? Separar o que é político e o que é religioso, lamentavelmente, e eu lamento porque batistas estão dentro desse movimento, porque uma parte da nossa identidade batista, como batista falando, nossa separação clara entre igreja e Estado, né? Saudável separação, mas no primeiro século não é esse o universo. O universo do primeiro século é um universo onde religião e poder, religião e política é algo muito conjunto, muito coeso, né? Não se separam com facilidade. Não há nenhum interesse em separar, talvez. Então, pensar no movimento de Jesus como um movimento político também, como um movimento que causa profundas tensões, o que motiva as pessoas, as crenças, né, as crenças religiosas, são crenças que levam ao crescimento, à adesão. Né? E quando você discursa, e aí eu já estou falando de um movimento de Jesus sem Jesus, né? Num período onde Jesus não está mais presente nas narrativas, apregoar que o seu líder ressuscitou dentre os mortos para uma comunidade em que determinada facção dizia sobre a ressurreição dos mortos, pregava a ressurreição dos mortos e tinha uma certa adesão, né, ao seu movimento, então, a saber, os fariseus são os detentores da ressurreição dos mortos, são os que apregoam a ressurreição dos mortos. Esse judaísmo formativo é o judaísmo que discute a ressurreição dos mortos sem sequer isso estar presente na Torá. A Torá não fala em nenhum momento sobre a ressurreição dos mortos. E mesmo assim, há uma crescente dentro do judaísmo, dentro dessas facções, de acreditar em vida eterna, de acreditar em uma ressurreição dos mortos, onde os mártires governam, né, onde os mártires reinam, onde aqueles que sofrem injustiça, onde aqueles que foram mortos, onde aqueles que sofreram, padeceram por fome e diversas outras moléstias, sujeitos a um governo romano de profundas injustiças, esse grupo ele tem um lugar garantido na ressurreição. Mas pense comigo, tá, quem ressuscitou? Ninguém. Ninguém, até agora não.
Aí eles vão falar que é no Yom Radin, no dia final. É no dia final que vai ressuscitar. Não é agora. É no governo do Messias. É nesse período que vai acontecer. E aí, ele... A gente não tem um... Mas vocês têm um exemplo de alguém que voltou? Não temos, mas vai acontecer. Tudo bem, né? Até aí é esperança do porvir. Aí surge um movimento que diz que o seu líder ressuscitou, cara. Pô, pera aí, cara. Vocês têm um exemplo? Tem, cara. Tem. E na verdade, se você pegar a literatura mateana, não é só Jesus. Aí tem uma galera que ressuscita com ele também, no final. Porra, que isso, cara? Meu movimento agora é esse. Ali o negócio funciona mais. É uma questão de adesão, é uma questão de constatação. E eu tenho um movimento com testemunhas que dizem que viram um Jesus ressurreto, que meu pai disse que viu, né? Tem um livro do Raymond Brown, né, Igreja dos Apóstolos, que ele fala sobre uma igreja, um movimento religioso, quando a última pessoa que viu Jesus não existia mais, morreu. Aquela geração morreu. Como é que o cristianismo começa a se comportar sem nenhuma testemunha ocular? Aí são os caras dizendo, não, mas o meu pai viu, cadê teu pai? Morreu. Tá, então, ou você acredita em mim ou você não acredita. Tinha uns caras que andavam com ele aí e que falaram que viram. E a coisa começa... Não, mas é verdade, é verdade. Creia nisso que tu vai ressuscitar no dia final, cara. Assim como ele ressuscitou, tu vai ressuscitar no dia final. Algo que era, em tese, a característica predominante do farisaísmo, que seria a ressurreição dos mortos, agora não tem mais só a chancela dos fariseus. Eu tenho um movimento que parece que ser dissidente do próprio farisaísmo, porque você tem um Paulo fariseu e você tem crentes em ressurreição dos mortos, que escrevem de forma farisaica e que estão dizendo assim, nós também acreditamos também, nós temos provas. Então, num dado momento, principalmente com a destruição do templo de Jerusalém, onde você começa a ter uma dificuldade de agregamento do judaísmo, né? O movimento judaico sofre muito, principalmente na Galuta, na diáspora, a partir do 132, 135, né? Com a expulsão dos judeus da Palestina, né? Com as revoltas judaicas, onde estar ali já não era mais uma possibilidade. Esse espaçamento do cristianismo, né? Desse movimento paleocristão, falando sobre a ressurreição dos mortos, acaba recebendo mais ênfase do que os fariseus. Então os fariseus perdem espaço para o movimento dos seguidores de Jesus, que apregou sua principal crença, que é que o seu seguidor ressuscitou dentre os mortos. Então, os pontos de tensões, talvez surjam aí uma narrativa neotestamentária onde o fariseu deixa de ser uma figura quista para ser uma figura malquista. Ele passa a ser um opositor da fé, porque agora nós estamos falando de um elemento de poder, um elemento de fascinação, um elemento de encantamento das massas. Quando eu falo sobre vida eterna, quando eu falo sobre ressurreição dos mortos, o meu produto é muito bem vendido. Principalmente para uma comunidade de pessoas que sofrem profundas torturas, miséria, está sujeito a um governo que nem é deles, né? Então, uma sociedade extremamente oprimida, uma expectativa de vida baixíssima, né? Onde você tem poucos bens ou nenhum bem, onde você não tem recursos, onde você não tem projetos, não tem planejamentos, não tem expectativa de evolução. As distinções sociais as classes sociais são muito distintas e estabelecidas. Ter um reino de Deus e ter uma ressurreição dos mortos, e até a ideia do martírio é muito bem atrativa.
Então isso vende bem. Então o monopólio, vamos assim dizer, da ressurreição dos mortos, falar em ressurreição dos mortos é causar uma adesão muito grande. E quem se opõe, ou quem eu digo que é opositor a Jesus, né, nas narrativas neotestamentárias, né, que é o caso dos fariseus, não necessariamente tinham uma teologia diferente. Só que era uma questão de monopólio. Né? A questão de aqui falar de ressurreição dos mortos é a nossa bandeira principal. E o meu concorrente vende o mesmo produto. Né? Então existem essas tensões internas. Contudo, e Juliana fala sobre briga de família, e eu acho isso muito legal, porque para os fariseus, brigar entre si, discutir entre si, era muito comum. Os fariseus podiam discutir, divergir, as casas, as escolas farisaicas podiam discutir, podiam ofender, né, entre aspas, o pensamento um do outro, divergir do outro severamente, e isso era parte daquele movimento. As facções, os movimentos, as subdivisões dentro do mesmo grupo era extremamente saudável. Divergir era saudável, divergir era comum. Né? Hoje que nós não lidamos muito bem com quem pensa diferente de nós. Né? Eu ameaço de morte, eu mato mesmo. Né? Nem tudo se encerra nas ameaças, alguns levam para as vias de fato, isso é trágico. A religião tem essa face, né? Não é a religião total, mas religiosos bandidos, como Juliana citou, mas que usam a bandeira da religião para matar, para explodir, para devastar. E há segmentos radicais, né? Principalmente quando o monopólio das suas crenças está comprometido. Né? Então, quando o outro me causa perigo, eu passo a descrever o outro de forma depreciativa. Quanto mais depreciado ele fica, melhor eu fico na minha autopromoção. Então, me parece que as narrativas neotestamentárias, elas pertencem a um jogo de seitas do primeiro século, que não se encerra no Novo Testamento, mas que está presente em textos não canônicos, né? Em narrativas posteriores, em onde você percebe ainda as tensões dos grupos, né? Por inúmeras razões. Sendo que a ressurreição dos mortos talvez seja o ponto central das expectativas cristãs, paleocristãs, né? Em seus diversos segmentos. E que não nasceu no cristianismo, não nasceu na ressurreição de Jesus, mas vinha antes da ressurreição de Jesus. Haja visto um texto de João, em que o amigo de Jesus, chamado Lázaro, né, ele morre já há 4 dias morto, e aí quando Jesus chega à presença das irmãs de Lázaro, uma das irmãs, Jesus fala, não, fique tranquilo porque ele está dormindo, mas ele há de despertar. E aí elas falam, eu sei que ele vai ressuscitar no dia final. Né? Então veja que a crença da ressurreição no dia final já estava, né, presente ali no pensamento da narrativa joanina. E veja que ela não está presente só em Jesus, mas está fora de Jesus, porque aquele pensamento é um pensamento comum daquele ambiente. Até no ambiente grego nós temos essas crenças de ressurreição, né, de reviver, de trazer a vida, e o judaísmo não é diferente, os judaísmos não são diferentes. Né?